Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 183, sexta-feira, 13 de maio de 2022. Trazendo a vocês a síntese da geopolítica internacional nessa semana. Inicio com o conflito na Ucrânia, dia 79 do conflito. Fico me lembrando dos primeiros dias, quando a Rússia falava que seria um conflito, seria uma ação rápida, na verdade, né? Lembrando que a Rússia ainda até hoje não chama de guerra, não chama de conflito. Então, infelizmente, seguimos com o drama dos refugiados, né? Impactos desse conflito, vários setores globais, inflação, problemas nas bolsas de valores, incertezas no planeta como um todo. Mas eu trago, como tenho feito nas sextas-feiras, dois destaques essa semana. O primeiro destaque, o discurso tão esperado do presidente Putin na segunda-feira, dia 9, comemorando o Dia da Vitória. É o feriado mais importante da Rússia. A Rússia celebra a vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, dia 9 de maio. E são celebrações em várias cidades russas, paradas militares, bandeiras, as pessoas vão às ruas, os parentes desfilam com fotografias dos seus avós e pais que faleceram durante a Segunda Guerra Mundial. Então é um evento muito importante. E o Putin fez um discurso que eu considerei moderado, né? Havia uma expectativa que ele, por exemplo, pudesse declarar guerra à Ucrânia, o que teoricamente poderia mobilizar toda a Rússia, em termos inclusive da parte da economia. Existe dentro da legislação russa essa previsão, ou seja, em caso de guerra efetivo, toda a economia do país pode ser direcionada, produção de indústrias, etc., convocação de reservistas, e ele não fez isso. Também não falou de uso de armas nucleares, até comentei no podcast da semana passada sobre essas notícias de possível uso de arma nuclear, o Putin não falou nisso, e também não fez nenhuma ameaça direta a países da OTAN, por exemplo. Ou seja, em linhas gerais, um discurso moderado e, até certo ponto, promissor. E há outro evento também muito interessante na semana, pouco falado aqui na nossa imprensa, a conversa entre o presidente francês, o Emmanuel Macron, na terça-feira, dia 10, com o presidente da China, Xi Jinping. Por que essa conversa é muito importante? A gente precisa lembrar que o presidente Macron, a França, tradicionalmente, com a Alemanha, vinha costurando a paz ali naquela região do Donbass desde 2014. Né? Vamos voltar um pouquinho atrás. Lembram que 2014 foi a anexação da Crimeia pela Rússia e quando aqueles pró-russos do leste da Ucrânia se revoltaram, uma guerra civil ali naquela região do Donbass e foram mais ou menos criadas duas repúblicas separatistas ali de Donetsk e Lugansk, a leste da Ucrânia, uma região importantíssima para a Ucrânia em termos de produção industrial. Também é relevante lembrar que a Ucrânia tem geograficamente um pouco essa divisão, a parte leste, né, em relação ao principal rio ucraniano, Dnipro, que corta Kiev, né, que desce ali de norte para sul. A leste é uma região industrial, ou seja, a região justamente mais próxima da Rússia, é a região mais industrial da Ucrânia, enquanto que a oeste, aquela onde está, por exemplo, a cidade de Lviv, que às vezes vemos na televisão, mais próxima ali da Polônia, é toda uma região agrária. A grande agricultura da Ucrânia está justamente no lado oeste. E a parte industrial leste, inclusive com produção de armas, aço, ou seja, algumas indústrias importantes ali no leste. E é justamente nessa região que tem, no leste da Ucrânia, que tem essa região do Donbass e essas duas províncias rebeldes, que se sublevaram em 2014, e França e Alemanha foram fundamentais nas negociações daquele acordo de Minsk, de cessar-fogo, setembro de 2014, depois fevereiro de 2015, o Minsk II, que eles chamam, para tentar melhorar a situação naquela região. Então, ou seja, França e Alemanha sempre tiveram uma postura de tentar resolver diplomaticamente aquela questão do Donbass. E esse telefonema do Macron para o Xi Jinping essa semana, essa conversa entre os dois, que resultou aí de um pedido de cessar-fogo, num pedido de negociação, achei muito relevante. Então vamos aguardar, vamos ver se efetivamente isso pode convencer Putin e Zelensky a sentarem na mesa de negociações. O Zelensky, inclusive, ontem já voltou a falar nisso.
Eu lembro a vocês da dificuldade que o Zelensky tem, obviamente, de ceder território para a Rússia, de reconhecer a anexação da Crimeia, bem como a independência das duas repúblicas do Donbas, mas a Ucrânia está pressionada. Vocês não tenham dúvida que as notícias, obviamente, elas são confusas, cada lado fala uma coisa, mas vocês não duvidem da capacidade da Rússia aumentar o seu poder de fogo, aumentar a sua presença militar. Não estou aqui descartando e ignorando os problemas que os russos tiveram. Lógico que os russos tiveram problemas, mas eles seguem atacando a infraestrutura logística da Ucrânia. Isso dificulta a chegada dos suprimentos da OTAN, principalmente dos Estados Unidos, que entram pela fronteira da Polônia, né, ou seja, a fronteira entre Ucrânia e Polônia, e tem que percorrer quase 1.000 quilômetros para chegar na linha de frente ali no Donbas, na linha onde efetivamente as tropas ucranianas estão se debatendo contra as tropas russas. Então a situação da Ucrânia ainda não é tranquila. Obviamente, Zelensky fica numa posição difícil de reconhecer aquilo que o Putin quer que ele reconheça. Por outro lado, também não podemos ser ingênuos e achar que o Putin vai abrir mão agora das três coisas que eu sempre tenho falado aqui, ou seja, a Ucrânia mudar a sua Constituição, se posicionando neutra, botando na Constituição que não vai entrar para a OTAN, a questão também do reconhecimento da anexação da Crimeia e da independência das duas repúblicas. Ou seja, essas três questões são fundamentais para o Putin aceitar retirar suas tropas de lá. Tudo que o Putin, tudo que a Rússia está conquistando atualmente dentro da Ucrânia tem relação com essas negociações. Ou seja, ele melhorar a situação dele na mesa de negociações com a Ucrânia, que vai ser em breve. E outra notícia também de ontem, a Finlândia confirmou seu interesse de entrar para a OTAN e sinalizações fortes de que a Suécia vai fazer isso na próxima semana. Só que aqui temos uma novidade de hoje, né? De hoje. O presidente Erdogan, da Turquia, lembrando que a Turquia faz parte da OTAN, um dos 30 membros da OTAN, e para que qualquer novo país entre para a OTAN precisa da unanimidade da aprovação. O presidente Erdogan deu uma declaração importantíssima hoje, dizendo que ele é contrário à entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, ou seja, tentando desescalar essa tensão elevada, porque ontem a Rússia, como esperado, foi bastante dura ao rechaçar a entrada da Finlândia na OTAN. Vamos aguardar, vamos seguir acompanhando, sem sombra de dúvidas, um evento. Temos aí, vamos continuar, infelizmente, falando desse conflito na Ucrânia ainda há bastante tempo, na minha avaliação. O segundo tema que eu trago para vocês hoje é a questão do Covid-0 na China, apenas para trazer para vocês um insight de algumas informações que me chegaram essa semana lá da China, que é uma grande disputa dentro do Partido Comunista Chinês. O premier Li Keqiang, que é o 02 do partido, no 02, o vice-presidente da China, ele já confirmou que vai deixar o governo em março do ano que vem. Ou seja, mesmo com a reeleição do Xi Jinping em novembro agora desse ano, para mais um mandato, o terceiro mandato do Xi Jinping de 5 anos, o Li Keqiang já confirmou que sai do governo. E isso é interessante porque o Li Keqiang já tinha demonstrado alguma insatisfação com relação a essa história do Xi Jinping concorrer ao terceiro mandato, né? Isso foi uma modificação na Constituição chinesa em 2018, depois do Mao Tse-tung. A Constituição chinesa foi alterada, permitindo que o presidente ficasse no poder durante 2 mandatos de 5 anos, e a Constituição alterou em 2018, permitindo que o presidente possa ficar sendo reeleito infinitamente. Mas muita gente não gostou. Então esse Covid-0 também traz também as questões internas, porque existe um grupo dentro do governo, dentro do Partido Comunista Chinês, insatisfeito com essa política do Xi Jinping, com essa teimosia do Xi Jinping em relação ao Covid-0. Xangai na 7ª semana de lockdown. Ou seja, é uma coisa impressionante o que está acontecendo. A pessoa que está em lockdown, ela só pode receber, ela não pode, por exemplo, fazer um pedido de aplicativo para receber comida em casa. Toda comida que quem está em lockdown recebe, ela é fornecida pelo governo. Imagine só a complexidade logística disso.
Ou seja, a situação em lockdown muito ruim, 7ª semana, Pequim tendo que fazer testes a cada 2, 3 dias da sua população, ou seja, uma população de milhões de habitantes testando 2, 3 vezes por semana, mais ou menos, de Covid, uma coisa realmente incrível. Então, o Xi Jinping temando com essa situação da manutenção, mas gente dentro do governo contrária, dizendo que é importante olhar a economia, os efeitos desse lockdown para a economia chinesa, e o Xi Jinping mantendo a posição dele. Ou seja, aquela famosa meritocracia política da China que muitos propalam, se transformando cada vez mais na ditadura do presidente Xi Jinping. Vamos seguir acompanhando isso, vamos ver aonde vai dar. No quadro do Estamos de Olho, Afeganistão, novidade daquela crise humanitária no Afeganistão, que eu tenho trazido a vocês toda semana, foi que no último sábado, infelizmente, o governo dos talibãs formalmente anunciou que todas as mulheres afegãs só podem sair na rua novamente cobertas totalmente. Ou seja, voltando àquela política de cobrir o rosto, ou seja restringindo cada vez mais as mulheres afegãs ao acesso à liberdade da maneira como elas querem viver. Então isso foi agora, sábado, muitos protestos aí, vários ONGs com relação a isso. O Afeganistão vivendo uma crise seríssima, como eu já tenho trazido para vocês. Nas instabilidades sul-americanas, essa semana trouxe 2 países, Chile, mais uma pesquisa de opinião com relação à Constituição chilena. Sabemos que a Constituição chilena está sendo escrita. Dessa vez, o último número, 40,5% da população rejeitariam a Constituição da maneira como ela está sendo escrita nesse momento. Um aumento de rejeição de quase 4%. Lembrando que o plebiscito para aprovar a Constituição, a nova Constituição chilena, será em setembro. Então, e também a aprovação, os números do presidente Gabriel Boric também piorando. A aprovação dele é 24% apenas. A reprovação do governo do Boric, atualmente, o último número, 58%. Ou seja, a situação dele não está boa, ele que assumiu agora em março. E na Colômbia, muita violência essa semana, no último final de semana, muita violência. Grupos paramilitares ligados a narcotráfico, fazendo várias incursões em várias cidades da Colômbia em protesto contra a deportação de um líder deles que foi para os Estados Unidos para ser julgado nos Estados Unidos por tráfico de drogas. E isso, obviamente, mobilizou o governo. Lembrando que a Colômbia tem eleições para presidente da República agora no final do mês de maio, 29 de maio, eleições na Colômbia. Outra notícia também que estamos de olho, a visita do presidente Biden à Coreia do Sul e ao Japão na próxima semana, de 20 a 24 de maio, um evento sem sombra de dúvidas importante. O Biden precisava mesmo mostrar ali, digamos assim, atenção para aqueles 2 países, 2 aliados dos Estados Unidos, na contenção em relação à China, também nas políticas agora contra a Rússia. A Coreia do Sul e Japão estão bastante alinhados aí com os Estados Unidos. Não esquecendo que essa semana, na terça-feira, o novo presidente da Coreia do Sul, conservador, pró-Estados Unidos, assumiu a presidência da Coreia do Sul. Coreia do Sul, atualmente, 10ª maior economia do planeta. Coreia do Sul importantíssima. Japão, 3ª maior economia do planeta. E os Estados Unidos possui no Japão 40 mil militares e na Coreia do Sul 30 mil militares. Então essa visita do Biden, bastante esperada, 20 a 24, estamos de olho. E na parte do Irã, a novidade da semana, o chefe da Agência Internacional Atômica, o Rafael Grossi, o argentino, muito preocupado, e falou ao Parlamento Europeu sobre alguns indícios de que o Irã estaria enriquecendo urânio de maneira sigilosa em alguns sites, ou seja, aquilo que nós já sabíamos, né? A volta do acordo do programa nuclear iraniano não sai, e o Irã, obviamente, prossegue com o desenvolvimento, e isso aí é inevitável. Lembrando que Israel não vai permitir que o Irã chegue na situação de ter arma nuclear. E também em relação ao Irã, a visita do presidente da Síria, o Assad, visitou Teherã essa semana. É importante a gente lembrar daquele eixo xiita, né, entre Irã, parte do Iraque é xiita, Síria, o governo da Síria é alauíta, que é um ramo do xiismo. Então o presidente Assad da Síria foi fazer uma visita ao Irã só para reforçar esses laços, esse arco xiita, digamos assim.
E fechando o nosso Conexão dessa semana, sempre com uma boa notícia, duas noticiazinhas rápidas, recorde de apreensões de cocaína no Porto de Santos em abril, uma notícia bastante importante, mais de 1 tonelada de cocaína apreendida no Porto de Santos, mostrando que os traficantes estão usando cada vez mais o caminho dos portos, mas a Polícia Federal tem reagido bem em relação a isso. E a outra boa notícia, a Conab ontem, quinta-feira, anunciou uma nova previsão da safra de grãos do Brasil, agora em 2022, subindo para 270 milhões de toneladas, um aumento de 6% em relação aos números de 2021. Nesse momento aí de problemas com relação a preços de alimentos, ter essa notícia eu achei excelente e é com ela que eu fecho esse nosso Conexão, desejando a todos um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado pela atenção de todos.